A paz do Senhor, eu quero declarar, através dessa mensagem, referente à oração. E a oração, ela é um combate, ela é um campo de batalha. Quando nós estamos orando, nós estamos militando a boa milícia da fé, isto é, estamos entrando em combate, em batalha contra principados, potestades, forças contrárias. Ao mesmo tempo que nós recebemos a força, a virtude, a graça de Deus para prevalecermos em oração e termos a ação e a resposta de Deus em nossas vidas. Por isso, eu gostaria de ler como texto base o exemplo da vida de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Porque estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. Você está vendo? O Senhor Jesus Cristo aqui é o último momento do ministério dele, quando ele está junto com os discípulos no Monte das Oliveiras orando. E a Bíblia declara que ele ajoelhou e começou a orar, a clamar a Deus e a buscar a presença do Pai, a graça do Pai. Hebreus fala que Jesus, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Ele estava ali buscando a presença do Pai Celestial, o poder, a virtude do Espírito Santo, para que ele pudesse consumar aquele sacrifício no Calvário, para que ele ali fosse o sacrifício perfeito, porque ele era perfeito, mas ele ia passar por momentos difíceis, momentos terríveis, e através da oração ele encontrou a força, o poder e a capacitação para consumar a obra que o Pai lhe havia lhe confiado pelo poder do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que ele começou a orar intensamente e começou a haver uma batalha espiritual. E Deus enviou um anjo que começou a fortalecê-lo, confortá-lo, quer dizer, reanimá-lo, as suas forças e os seus ânimos. E aquela força que ele estava recebendo ali, ele capacitou ele a orar mais intensamente, com mais profundidade, com mais graça, com mais força. Resultado, ele foi abençoado, ele foi revestido de poder, ele foi capacitado plenamente e se tornou a causa da nossa eterna salvação. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele estava fazendo e realizando ali. E nós também seguimos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nas nossas orações, nos nossos clamores, na nossa súplica, nós somos fortalecidos, somos consolados, somos confortados pelo Espírito Santo de Deus, para que as nossas orações não fiquem paradas, mas que ela alcance o trono celestial, e dali vem a resposta, dali vem a bênção e a vitória, e o nome de Jesus Cristo ser glorificado, e tudo que for contrário, e tudo aquilo que quiser impedir as nossas orações, cair por terra em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Eu vou lhe mostrar no livro de Hebreus, capítulo de número 5, nos fala sobre Jesus, a sua vida de oração, versículo 7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nos dias que Jesus vivia aqui na carne, ele era semelhante a nós em tudo, sem pecado. Mas ele orava, ele buscava, ele se consagrava, ele entrava na presença de Deus, e isso estava aperfeiçoando, fortalecendo, capacitando. O Deus manifestava a glória, a grandeza e a majestade. Por isso que ele fala que todo aquele que é enviado de Deus fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, porque Jesus estava plenamente diante do Pai celestial, e o Pai que estava nele realizava a obra, mas era uma batalha constante, através da oração. E aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou a causa da nossa eterna salvação quando nós obedecemos a ele, seguimos a ele, fazemos a vontade dele. Temos que prevalecer no poder da oração, temos que executarmos o poder da oração, porque por ela, como diz Paulo,
Tiago, a oração de um justo pode muito em seu efeito, em seu poder. Deus ouve, Deus responde, Deus age, Deus se move quando há homens e mulheres orando e clamando a Ele para Ele liberar a graça, a bênção e manifestar a glória dele sobre a face da terra. Nós vemos a experiência de um profeta, o profeta Daniel, no capítulo de número 10, nos mostra que houve uma batalha espiritual quando Daniel estava orando por 3 semanas. E nos diz assim, quando o anjo veio e se manifestou a ele com a resposta, disse assim, ó, versículo 12. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Desde quando? O primeiro dia. Eu vim em respostas a ela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Está declarando que quando Daniel colocou no coração dele de buscar a Deus para procurar entendimento, sabedoria e entender o plano e o propósito de Deus na vida dele e na vida do povo dele, ele começou a orar. Desde o momento em que ele colocou no coração e começou a buscar a Deus, Deus ouviu a oração e clamor e enviou a resposta. Mas o anjo ficou exatamente 23 dias não tendo uma batalha, um conflito nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Gabriel veio, o rei da Pérsia e o rei da Grécia, que está declarando aqui, não eram reis terrenos, mas eram principados e potestades que dominam o mundo, este mundo tenebroso. E eles impediu a resposta chegar a Daniel. E Daniel orou 21 dias, e no 24º dia, quer dizer, 3 dias depois, a resposta chegou. Por que a resposta chegou? Porque Daniel perseverou em oração, Daniel perseverou buscando a Deus, e Deus usou a experiência de Daniel para mostrar para nós, como ele manifestou em Jesus Cristo, que há um conflito na oração, que há uma guerra na oração, que há um trabalhar contrário na oração para que a resposta não chegue, para que nós venhamos desanimar, mas Deus mostrou que quando nós perseveramos, insistimos e batalhamos em oração, a resposta chega. E enquanto nós estamos orando, somos fortalecidos, somos confortados e consolados por Deus para continuarmos. E sabe qual é o resultado? Nós não vamos cair em tentação, nós não vamos cair em fraqueza, não vamos cair em desânimo, mas vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e obteremos as respostas das nossas orações, seja para a cura, seja para a salvação, seja para batismo com o Espírito Santo, seja para a salvação de almas, transformação, libertação de vida. Continue orando, continue insistindo e persistindo, porque nós temos exemplos na Bíblia que a oração é um meio de combate e conflito, mas é também aonde nós alcançamos e galgamos novas posições e vitórias na presença de Deus. Quer ver outro exemplo? O apóstolo Paulo, nas cartas aos Colossenses, no capítulo de número 4, ele declara sobre a vida de um homem chamado Epáfras. E ele declara assim, 4:12 de Colossenses: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firme em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceias e em Herápolis. Ele está declarando que Epáfras, ele lutava, batalhava e pelejava em oração pela igreja de Colossos, de Laodiceia e Herápolis, para que eles fossem pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas aperfeiçoadas. Outra coisa, que eles fossem cristãos convictos, cheios de fé, de autoridade e ousadia. Terceira coisa que nós vemos aqui, que eles fossem firmes e constantes e abundantes na plena vontade de Deus. Por isso eles se esforçavam e dedicavam. Nós, de joelho, com oração e súplica na presença de Deus, com fé e ousadia, nós fazemos muito mais para o reino de Deus do que qualquer outros meios. Porque através da oração vem o poder de Deus, vem a graça de Deus, vem a presença de Deus e vem a plenitude de Deus. Quer ver outro exemplo? Romanos. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 15. Ele declara o seguinte fato, versículo 30. Recomendo, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu seja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria com vocês e desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. A liberalidade da palavra, do poder da virtude, quando nós estamos batalhando, lutando e militando a boa milícia da fé através da oração, o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso caminhar começa a fluir, começa a exercer e executar com o poder e a graça de Deus, e em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a liberdade do Espírito Santo é plena e abundante na vida do homem e da mulher que ora. Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim, ó, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Existem pessoas que são contrárias ao Evangelho, inimigas do Evangelho, e elas são voluntariamente assim. Não é porque estão cegadas pelo inimigo, é que elas escolheram viver desta maneira e tenta de todas as formas e todas as maneiras impedir a propagação do Evangelho. Nós vamos lutar com elas, debater com elas? Não. Nós vamos orar, clamar a Deus, buscar a presença de Deus e o poder do Espírito Santo, e Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai manifestar a grandeza e o poder do Evangelho. Sabe qual é o resultado? Essas vidas podem ser iluminadas, transformadas, libertadas e se tornar um vaso de honra nas mãos do Senhor. A peleja do servo e da serva de Deus não é com a boca, não é com as mãos, mas é com os joelhos no chão, com toda a intensidade, força e ânimo diante do Senhor. E o Deus que ouve, responde segundo a grandeza da sua majestade, segundo a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ver as realidades da presença e da glória de Deus. Paulo nos ensina sobre uma armadura e como que essa armadura ela é aplicada. É um texto que todos conhecem, que é Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. A oração libera o poder da armadura de Deus. A oração manifesta a grandeza e a majestade destas armas poderosas que Deus nos deu. Sabe qual é o resultado? Principados e potestades derrotados, a bênção de Deus manifestadas, vidas transformadas e impactadas, e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo sendo exaltada e engrandecida em espírito e em verdade. Sigamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, sigamos os passos deles ali como no Monte das Oliveiras, que nós possamos estar de joelho falando com Deus, recebendo o conforto, a consolação, a graça de Deus e permanecer nisso, porque grande é o Deus a quem nós clamamos, todo-poderoso e que tem coisas grandes e tremendas para fazer e realizar, mas o que ele precisa? Que homens e mulheres se coloquem diante dele, clame a ele de todo o coração, de toda a alma, ele ouvirá, responderá e manifestará a majestade dele. E para fechar,
ao Senhor Jesus Cristo, veio um anjo que o consolou e o confortou. Mas o Senhor é tão bondoso, tão gracioso, que na nossa milícia de fé em oração, Ele não manda um anjo. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 8, versículo Romanos 8, é um texto bem conhecido, nos diz assim, ó, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos consola, nos conforta, nos ajuda, nos conduz, nos dirige em orações, súplica, em paciência, persistência e perseverança diante de Deus em clamor e súplica. Qual é o resultado? Resposta das orações, a bênção de Deus em nossas vidas, o resultado que aquilo que nós clamamos, buscamos e pedimos, nós iremos alcançar, porque fiel que prometeu, o qual também o fará, e a glória de Deus, a grandeza de Deus, os milagres de Deus serão liberados, acontecerão e realizarão, porque pela palavra nós somos movidos e conduzidos a orar, buscar e a militar a boa milícia da fé. E para terminar tudo, como exemplo, é um texto muito conhecido, e eu vou usar ele como exemplo, que todos conhecem. O apóstolo Pedro, ele foi preso junto com Tiago. E a Bíblia nos declara que a igreja fazia incessante oração. Versículo 5 de Atos 12 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E Deus enviou um anjo e ele foi libertado. E é um fato tão glorioso que nos diz assim, ó, que Pedro continuou batendo, os irmãos estavam orando, clamando, buscando a Deus, e uma menina ouviu, e quando o povo foi lá, viu Pedro ali diante deles, e se maravilhou, aí ele testificou: vocês oravam, Deus mandou um anjo, me libertou das garras de Herodes e do povo judeu, e eu vim aqui testificar a grandeza e o poder da oração. Ore intensamente, ore com fé, ore com perseverança, não desista, não desanime, receba o poder, o consolo e a conforto do Espírito Santo em sua vida para você continuar buscando e se colocando na presença de Deus. Você vai ser vitorioso como Daniel, você vai concluir a sua obra como Jesus concluiu, e é Ele que te capacita a realizar essa grande peleja, luta e batalha. E como Pedro, você vai ver testemunhos e pessoas confirmando e confessando o resultado da tua vida de oração, o resultado do poder da oração e da súplica, e o melhor de tudo isso, o diabo derrotado, enfermidades curadas, vidas transformadas, vidas restauradas, restituídas e abençoadas, e em tudo, em todas as coisas, a grandeza e a realidade, que tudo que pedires em meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedi e receberei, e a vossa alegria será completa. Persista em oração, lute em oração, batalhe em oração, persevere na oração. A resposta está chegando, a resposta vai se manifestar, a resposta vai se concretizar em sua vida, porque aquele que escreveu a palavra de Deus e que testifica, ele é poderoso e ele é fiel, não deixa nem desampara nem abandona aquele que clama a ele, de dia e de noite. Ainda que pareça tardio, mas a resposta vem e ela está chegando em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. E eis o motivo para você falar mais um pouquinho com Deus, clamar a Ele e falar: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu creio no seu poder, na sua graça e na tua bênção. Amém? Se inscreva nesse canal, seja participante dele. Eu continue recebendo as palavras de fé, de ânimo, de bênção e de vitória para a sua vida. Compartilhe também as mensagens. Muitas pessoas serão abençoadas através dela e você será motivo de abençoar essas pessoas também. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da sua vida e que as tuas orações possam alcançar as respostas. A bênção e a vitória é o desejo de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.